tranquilo depois de uma guitarra cair no chão. Queridos, é bom falarmos um pouco da palavra do Senhor e hoje de uma forma especial. Nós vamos encerrar uma série de mensagens. Não apenas por ser o último domingo do mês, não é? E a cada mês nós temos estado com uma temática. Mas vamos literalmente encerrar uma série de estudos de um ano inteiro. Nós, ao longo de todo o ano, tivemos a olhar para as parábolas de Jesus. E os irmãos têm acompanhado e visto as parábolas, como obviamente para o mês que vem vamos começar a falar do Natal. Então hoje encerramos a série de estudos das parábolas de Jesus. Para aqueles que nos visitam, nós desafiamos a entrarem depois no canal do YouTube da nossa igreja e lá vão ter um ano inteiro de parábolas para poder aprender um bocadinho. Mas apenas para podermos perceber, parábolas são pequenas histórias, ou histórias com E. São histórias que não aconteceram, mas podiam. São mesmo simples. São histórias tão simples que, graças à sua simplicidade, são de fácil compreensão. E Jesus ensinava verdades muito profundas, de uma forma simples para os seus discípulos e para aqueles que o ouviam. Nós, hoje, vamos começar uma parábola, mas antes de eu contar a parábola dessa manhã e ler no texto, permitam-me ser eu a contar-vos, não uma parábola, mas uma história. Fiquem tranquilos, não vou contar os 3 porquinhos de novo. Sabem, era alto verão. Já tinha bastante tempo que as temperaturas não abaixavam dos 40 graus durante o dia. Estamos a falar de uma cidadezinha no interior do Brasil, onde já há muito tempo as pessoas andavam a sofrer, porque eram muito pobres. Comiam basicamente da agricultura e dos animais que tinham lá em casa. Devido à falta de chuva, à intensa seca, as coisas foram se agravando. Dias e dias sem cair uma única gota. Os dias transformaram-se em semanas. As semanas em meses. E a verdade é que muitos animais já estavam a morrer. A plantação estava toda arruinada. As pessoas daquela cidade estavam visivelmente desesperadas. Até que uma igreja local resolve fazer alguma coisa. Sendo uma igreja pobre, com cerca de 100 membros, o que eles podiam fazer senão orar? Reuniram a igreja e o pastor faz uma convocatória no culto domingo pela manhã e diz: no próximo sábado, todos nós vamos juntos para o ponto mais alto da cidade, clamar, orar por chuva. Quem sabe, assim como Deus fez com Elias, Ele não manda uma pequena nuvem. Sabem, no sábado seguinte lá estava um grande grupo de irmãos. Das 100 pessoas tinham 12. Vai, é um grande grupo. A nossa reunião de oração às 9 da manhã geralmente tem 5. E nós temos mais de 100. Portanto, era um grande grupo. Lá foram eles e começaram a caminhada em direção ao monte da cidade. Até que o pastor olha para uma menininha, 9 anos de idade. Aquela pequena rapariga, percebam, irmãos brasileiros, é assim a expressão portuguesa. Ela tinha no seu pé uma bota amarela. E em sua mão, um chapéu de chuva daqueles transparentes. Ele olha para aquela menina e diz: uma bota para subir o monte, não devias estar de ténis. E já agora acha que esse chapéu transparente vai te proteger do sol? Ela diz: não, pastor. Eu só tenho um ténis. Eu não quero sujá-lo de lama. Eu estou a levar o guarda-chuvas é porque eu não quero me molhar à volta. Nós não vamos orar para chover? Uau! Que fé! Que fé! Aquela menina entendia o que estava a ir fazer. E sabem, a história que nós vamos estudar hoje parece muito com uma que já estudamos essa semana, mas foi escolhida de propósito para encerrarmos todo um ano de estudo de parábolas. E agora sim eu desafio os irmãos a abrirem as Bíblias em Lucas, no capítulo 18. Vamos ler dos versos 1 até o 8. Lucas, capítulo 18, versos 1 a 8. O Evangelho de Lucas é, no Novo Testamento, o terceiro. Portanto, Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 18,
versos 1 a 8. Eu vou ler na tradução que tenho em mãos, Almeida Corrigida Fiel, leitura perfeita. Contou-lhes também uma parábola sobre orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Vamos orar. Deus e Pai, eis aqui um trecho da Tua palavra lida, e eu te peço, Senhor, que Tu fales nessa manhã, através da minha vida, a Tua igreja. Que não seja, Senhor, a minha incapacidade humana limitador para aquilo que Tu queres fazer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando lemos uma parábola, a primeira coisa importante a perceber é para quem ela foi dita e para que ela foi dita. E de uma forma muito clara, eu nem preciso estar aqui a florear e nem a pesquisar. Está expressa no versículo 1. Conseguem ver para quem e o para quê? Para quem? Para os discípulos. Contou essa parábola aos discípulos. E para quê? Para dizer que eles deviam orar sempre e não desanimar. Está escrito aí, tal e qual. É isso que diz a vossa Bíblia, não é? Simples. Parece mesmo simples. Jesus está a falar para aqueles que o seguem, para aqueles que acompanham, que eles deviam orar sempre, sem desanimar. Então ele está a dizer a mim e a ti, aqueles que o seguem, que nós devíamos orar sempre, sem desanimar. Mas por que será que ele diz que a gente deve orar sempre? Será que a ideia é nos trancarmos num quarto lá em casa, não sairmos para comer e beber e orar até morrer? Não deve ser isso. Já sei, é ir para uma montanha no Tibete, nos fecharmos lá naquele lugar e não nos distrairmos com mais nada e só orar o tempo todo. Também não me parece ser essa a ideia de Jesus. Então, o que é isso de orar sempre? Digam lá. A Bíblia diz: orai sem cessar. Apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. É isso mesmo. É, a todos os momentos, independente do que tu estejas a fazer, ter a certeza de que Deus está contigo e que Ele te ouve. E que tu podes falar com Ele. Estás a conduzir o teu carro, Deus está contigo. Estás a cozinhar alguma coisa, Deus está lá. Está a fazer as coisas com seus filhos, no seu trabalho, no seu dia a dia, Deus está contigo. E Ele diz: fala comigo. Deus quer ter um relacionamento real com cada um de nós. E Ele diz: para que esse relacionamento funcione é preciso diálogo, é preciso comunicação. Fala comigo a todo o tempo. Mas é curioso, Jesus também usa a expressão sem desanimar. Por quê? Sabem, eu fui ler a expressão porque eu falei, mas não parece ser difícil, porque esse mesmo Jesus, nesse capítulo mais à frente, vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo o que pede, recebe. Não parece ser tão difícil, por que a gente vai desanimar? Eu fui procurar e perceber se realmente a palavra estava certa, e sim, a verdade é que essa palavra quer dizer mesmo isso. A palavra original que Jesus está aqui a usar quer literalmente desfalecer. Chegar a um ponto de dizer: eu não aguento mais. Será que é tão difícil assim orar? Que a gente fica nesse estado de quase desmaiar e dizer: eu já não aguento. Pedi e dar-se-vos-á.
Por que é que Jesus está a dizer aos seus discípulos que eles precisavam orar sem cessar, continuamente, e não desanimar? Porque sabem, ao que parece, nós desanimamos na oração. E para explicar isso melhor, ele vai contar a parábola. E aí sim, vamos olhar para essa parábola. É uma parábola muito simples, com dois personagens principais. Qual é o primeiro? Um juiz. Não era qualquer juiz, pois não? Era um juiz diferente dos outros. O que é que ele tinha de diferente dos outros? Ele não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Eu confesso, nos nossos dias, se calhar, a maioria dos juízes são um bocado assim, não é? Não vou dizer todos, mas a maioria são um bocado assim. Irmão João Miguel, que anda lá com os juízes, é difícil achar um que teme a Deus e se preocupe com as pessoas, não é? É verdade. Os juízes hoje em dia querem lá saber das pessoas para nada e Deus muito menos. Aliás, alguns até acreditam que são Deus, mas isso é outra história. Sabem, naquele tempo, um juiz que não teme a Deus era todo impossível. Primeiro, porque nós estamos a falar de uma cultura judaica, veterotestamentária ainda. Jesus tinha chegado, mas até aqui estamos a falar do tempo do Velho Testamento. E como é que o juiz era instituído sobre o povo? Bem, primeiro ele tinha que ser judeu. E todo judeu, por inerência, já amava a Deus. Já servia a Deus de alguma forma. Já tinha os princípios de Deus. Então ele tinha que temer a Deus. Podia não obedecê-lo, mas tinha que temer. Depois tinha uma outra questão. As leis que o juiz vai fazer valer são as leis do país. No caso dos judeus, quais são as leis? As leis de Deus. Como é que um juiz não vai temer a Deus? Nesse contexto, parece de todo impossível. Jesus está mesmo a chamar a atenção daquelas pessoas. E está a dizer, olha, eu sei que parece que às vezes os juízes não se importam muito com Deus. E vocês dizem que eles não fazem justiça. E ele está mesmo a despertar a curiosidade do povo, porque parece algo impossível de acontecer. E nesse caso, quando ele diz que ele também não se importava com os homens, é curioso. Porque a expressão que ele vai usar aqui quer literalmente dizer não levar em consideração ou não sentir culpa. Sabe aquela ideia do eu não estou nem aí para o que pensas de mim? É o que quer dizer essa expressão. Não é simplesmente eu não me importo com o teu bem-estar. Sim, também quer dizer isso. Mas é eu não me importo com o que pensas sobre mim. Consegue imaginar alguém com toda a autoridade que não teme a Deus e não está nem aí porque as pessoas pensam dele? Deve ser mesmo terrível ter um juiz assim. Mas esse juiz é o primeiro personagem da nossa história. E qual é o segundo? Uma viúva. Irmã Zaira, diz lá para a gente o que é uma viúva, por favor. Eu estou a brincar porque a irmã Zaira é conhecida como a viúva da igreja. Uma viúva, obviamente, é aquela mulher que perdeu o seu marido. Mas, no contexto judaico, nós estamos a falar de algo ainda mais profundo. Uma viúva era alguém que não tinha praticamente direitos nenhuns. Era alguém que foi abandonada. Aliás, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros eram pessoas que estavam completamente à margem. Sabem, os excluídos? Aqueles que ninguém se importa com eles para nada. Era esse grupo de pessoas. E permitam-me aqui uma breve desvio do texto. Eu sempre achei fantástico o quanto Deus se importa com esse grupo. As leis de Deus foram feitas a pensar neles, de uma forma especial. Quando o povo ia colher as suas espigas, os seus grãos, eles eram obrigados a deixar alguma coisa para trás, para que viessem esse grupo e pudessem colher depois. Quando os direitos eram colocados, Deus sempre tinha um cuidado muito especial com esse grupo. E Ele dizia, olha, vocês precisam cuidar. O próprio Senhor Jesus vai dizer, a verdadeira religião que vocês precisam é cuidar da viúva e dos órfãos. Vocês precisam cuidar deles. Que cuidado fantástico! Deus se importa. Sabem, os menos favorecidos, aqueles que sentem-se à margem mesmo, aqueles que se calhar pensam, ninguém se importa comigo. Permita-me te dizer essa manhã, Deus se importa. Sabem, quando o mundo diz, tu não vales nada, Deus diz, tu tens valor.
Quando o mundo diz, olha, tu não tens capacidade para fazer isso ou aquilo, Jesus diz, comigo tu podes todas as coisas. Quando o mundo vai dizer que essas pessoas não merecem nem um lar para morar e muitos vivem na rua, Jesus diz, eu vou preparar um lugar no meu reino para ti. Que cuidado fantástico. Eu nessa manhã queria mesmo deixar essa mensagem ao seu coração. Jesus se importa contigo. Não tenhas dúvidas, Jesus se importa contigo. Então, para de ouvir a voz do mundo a dizer que tu não vales nada e ouça Jesus dizer o quanto Ele te ama. Para de ouvir a voz do mundo a dizer que tu és um derrotado e ouça Jesus dizer que com Ele tu és mais que vencedor. Para de ouvir o mundo a dizer que tu não vais conseguir, porque Deus diz que com Ele tu podes tudo. Ele quer cuidar de ti. Ele quer te carregar no colo. Ele quer estar contigo. Ele cuida, Ele guarda, Ele é o meu pastor. E para de uma vez por todas de se fazer de vítima. Tu não és vítima, tu és alguém amado por Deus. Alguém que Deus quer ter um relacionamento real. Deus te ama e Ele quer cuidar de ti. Voltando à nossa parábola, desculpem lá esse adendo, mas eu precisava o fazer. Quando eu leio essa expressão viúva, órfão, eu fico mesmo tomado pelas leis de Deus e por aquilo que Ele faz. Mas voltando ao nosso texto, há uma expressão que vai nortear toda a parábola. Uma expressão que vai se repetir várias vezes nesse texto. Eu não sei se deram conta quando eu li, mas eu desafio a olharem para as vossas Bíblias e tentarem contar quantas vezes aparece a expressão faz justiça, faz-me justiça, ou fazer justiça. Contem aí, quantas vezes vocês conseguem ver essa expressão? Quatro vezes, Laura, muito bem. 4 vezes. 4 vezes, em 8 versículos, vão aparecer essa expressão. É porque essa expressão é mesmo importante. É ela que vai nortear. Porque o que aquela mulher, o que aquela viúva está a pedir a esse juiz, não é algo supérfluo. Ela não está a pedir para ele uma casa de 7 quartos. Ela não está a pedir para ele um telemóvel de última geração. Ela não está a pedir para aquele juiz qualquer coisa menos importante, mas ela está a pedir, faz-me justiça. Entendendo nós que as viúvas eram excluídas e que os juízes eram quem fazia valer a lei de Deus, na prática o que ela está a dizer é, cumpre a lei, faz alguém se importar comigo. Faz alguém cuidar de mim, porque eu não tenho ninguém para me defender. Percebem? Na prática, o que ela está a pedir àquele juiz é algo muito simples e, ao mesmo tempo, muito profundo. Cuida de mim, porque eu não tenho ninguém por mim. Já te sentiste assim alguma vez? Eu não tenho ninguém por mim. Eu estou sozinho. Aquela mulher estava assim, ela diz, faz-me justiça, cuida de mim. E aquele juiz não se importava nenhuma para a lei de Deus. Aquele juiz não se importava nenhuma para o que iam pensar dele, e nem para o bem-estar daquela mulher. Aquela mulher estava a fazer isso continuamente, é o que diz o texto. Insistentemente, vez após vez, dia após dia. A Bíblia não fala quantas vezes ela fez esse pedido, mas dá a entender que foram várias. Ela não cansou de pedir. E diz o texto que enquanto ela pedia, o juiz ignorava. Ele não estava nem aí. E diz que durante algum tempo ele a ignorou. A Bíblia não nos diz quanto tempo. Pode ter sido um dia, um mês, um ano, 10, a gente não sabe. Mas durante algum tempo ele a ignorou. Mas teve um dia que ele cai em si. Ele se apercebe. E ele diz, epá, essa mulher já está a me aborrecer.
Toda vez que eu levanto os olhos, está lá a mulher. Eu já não aguento mais. Eu vou resolver a situação dela, que é para ver se ela para de me perturbar. Para ver se ela desaparece daqui. Eu acho curioso que a expressão que ele vai usar sobre estar aborrecendo, alguém tem outra tradução? No verso 5. Está a me aborrecer? Molesta. Essa palavra é mesmo a palavra mais adequada para aquilo que está no texto original. Molestar. É a mesma palavra usada por Paulo quando ele vai escrever na sua carta que ele sofreu as dores de Cristo, que ele foi esmurrado. É literalmente ser esmurrado. É como se olhar para aquela mulher fosse um tapa na cara daquele juiz. Toda vez que ele olhava, a insistência dela era como bater, bater, bater. Sabem? E ele diz, eu preciso fazer alguma coisa. E diz que aquele juiz, mesmo não sendo um juiz justo, vai lhe fazer justiça. A partir daí, Jesus vai dizer algo que todos nós sabemos muito bem, que Deus é justo. Aquele juiz não era justo, mas Deus é justo. Eu não sou de fazer isso, mas você pode dizer essa frase, Deus é justo? Deus é justo. Que frase. É curioso, sabem? Por vezes a gente parece que Deus está a demorar, não é? A fazer as coisas. Parece que nunca mais chega, nunca mais acontece. Parece que Deus nunca mais faz justiça. E aí eu me lembro da teologia do caminhão. E agora alguns de vocês estão a se perguntar o que raios é a teologia do caminhão. Sabem, no Brasil é muito comum que atrás do caminhão, no para-choque, tenham frases curtas, não é? Que a gente vai lendo durante a viagem. E tem algumas que são verdadeiros achados de teologia. Portanto, a gente chama teologia do caminhão. E uma dessas frases que eu acho fantástica é: Deus não está demorando, Ele está caprichando. Tem uma outra também que eu acho muito boa, que é: a minha carga até pode, mas Deus nunca chega atrasado. E é verdade, Deus não chega atrasado. O problema é que Ele também não chega adiantado. Ele só chega a horas. Então, para a gente parece que pode estar a demorar, mas Jesus está a dizer, Deus não demora. Ele é justo e Ele não demora. Vai chegar no tempo certo. Tinha um diácono na minha igreja no Brasil que ele dizia sempre a seguinte frase: fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. Se ainda não deu tudo certo, é porque não chegou no final. E é verdade. Deus vai agir no tempo certo, vai fazer justiça. Nós só precisamos ficar tranquilos. Só precisamos esperar e insistentemente continuar a orar e a falar com Ele. Porque Deus vai agir, não desanime, confie, acredite. Ele é Deus e sabe a hora certa de agir. Quando Jesus termina essa parábola, Ele diz, Deus fará justiça. Portanto, quando tu se sentires fraco, abandonado, excluído, quando achares que foste passado para trás, ore ao Senhor. Lembra-te que Ele te ama, que Ele se importa contigo e que Ele vai cuidar de ti. Ele está pronto para te abençoar, Ele só está à espera do momento exato. Confia nele. Só que no meio do verso 8 vem uma expressão que eu acho deliciosa, que toda vez que aparece muda tudo. Mas, porém, contudo, todas as vezes que eu estou a ler o texto bíblico e vejo uma expressão dessa, eu já abro logo os olhos, porque eu sei que vai mudar tudo. E é o caso. Jesus diz, mas, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quê? Jesus, estavas a falar ainda há pouco que Deus é justo, que Ele fará justiça, que tu te importas conosco, que devemos orar. Agora estás a falar do quê? Segunda vinda? Fé? Mas Jesus, acho que a bota não está a bater com a perdigota. Eu acho que tu te confundiste aí no discurso, mestre. Esse aí deve ser da outra semana. Não. Parece que está fora de contexto, não parece?
Não está. Jesus não está a mudar do assunto, ele está a aprofundar o assunto. O que Jesus está aqui a fazer é a nos lembrar, por exemplo, daquela história que eu comecei a contar. Quando aquela menina que levou o guarda-chuva e as botas era a única que realmente acreditava no que Deus podia fazer através da sua oração, é a única que teve atitudes práticas para não se molhar. Jesus está a dizer, vocês sabem que Deus vos ama, que Ele quer vos abençoar, que Ele quer responder às vossas orações. E o que fazes tu na prática? Como é que tu vives a tua vida? Como é que tu reages a isso? Sim, Deus está pronto para te abençoar. Ele é justo juiz. Ele vem fazer justiça. Ele é justo. E tu? O que andas a fazer? A frase que eu pedi há bocado para vocês repetirem, eu não sei como é que vocês se sentem ao pensar que Deus é justo. Por vezes, eu sinto-me aliviado. Uau, Deus é justo, Ele vem me fazer justiça, Ele vai cuidar de mim. Aleluia! Espera lá, Deus é justo, Ele vem fazer justiça. A justiça não pende para um lado, pois não. Ela é justa. Deus vem fazer justiça. Estás pronto para a justiça de Deus? Ele vem. Ele não demora. Epá, agora já até preferia que demorasse um bocadinho mais. Ele não demora. Ele vem. E vem fazer justiça. Nós devemos orar e não desfalecer. Sim. E Ele vem. Sabem, se você nos visita nessa manhã, eu quero te dizer que Jesus agora é o nosso advogado. Todos aqueles que o aceitam, que o recebem, Ele diz que passa a ser o nosso advogado junto ao Pai. Advogado de defesa. Ele está lá e está a dizer, oh Deus, olha o irmão Manuel, perdoa, Pai. A Thaís, Senhor, eu comprei com o meu sangue, perdoa. A Johanna, Senhor, ela é minha, ela me aceitou. Perdoa, perdoa, perdoa. Mas haverá um dia que Ele vai voltar. E não demora. E quando esse dia chegar, Ele não vem como advogado. Ele vem como juiz. Jesus te conhece. Jesus está a te acompanhar. Sabe o que tu fazes. E vem como juiz. Não um juiz iníquo, mas um juiz justo, que vem fazer justiça. Uau! Sabem por que nós escolhemos essa parábola para fechar esse ano? Depois de ouvires um ano inteiro de parábolas, o que é que mudou na tua vida? Depois de perceberes tantos princípios importantes da palavra de Deus, tantas expectativas que Deus tem para ti, para o teu dia a dia na prática, o que é que mudou? Jesus é juiz, é justo e virá julgar. Ele vai fazer justiça, quer tu queiras, quer não. O que Ele diz é, quer que a justiça seja favorável a ti? Então ora a mim. Fala comigo, tem um relacionamento real comigo. É isso que a oração é. É um diálogo, é dia a dia. Anda ao pé de mim. Porque se formos sinceros, queridos, eu não queria que Jesus me fizesse justiça hoje. Porque eu sei que a justiça não seria favorável a mim. Nós vamos terminar esse ato de culto, chamando aqui à frente o grupo de louvor.